Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos à Unifap. Nesse vídeo, o objetivo é apresentar as principais instruções de acesso e de utilização da nossa ferramenta de ensino remoto, ou ambiente virtual de aprendizagem. O endereço da ferramenta na internet é faponline.fapce.edu.br. Para acessar, você precisará do nome de usuário e da senha. O nome de usuário segue o seguinte padrão: seu primeiro nome, ponto, seu segundo nome. Tudo minúsculo, sem acentos e desprezando termos como do ou das. Então, por exemplo, se o nome do professor for João da Silva, o nome de usuário vai ser João, sem acento, ponto, Silva. E a senha padrão para todos os professores é EADFAP, tudo minúsculo, tudo junto. Quando o professor acessar, terá a oportunidade de alterar essa senha por segurança. De antemão, nossa recomendação de navegador para ser utilizado, ou o Mozilla Firefox, pode ser uma opção interessante, é o que por sinal eu estou usando nesse vídeo, ou o Google Chrome, ou também o Microsoft Edge, que vem nas versões atuais do Windows 10. Pode também utilizar outros navegadores mais modernos, mas nossa recomendação é um desses três. Quando o professor acessar aquele endereço, faponline.fapce.edu.br, vai aparecer essa página de login e o professor deverá fornecer nome de usuário e senha. Vou colocar um nome de usuário de uma professora fictícia apenas como ilustração. No primeiro acesso do professor vai ter umas informações de boas-vindas, só clicar para acessar e a tela inicial propriamente dita é essa. Sua seção de disciplinas atuais e aqui as disciplinas nas quais o professor está como professor, né? Como exemplo, eu tenho uma disciplina aqui chamada Herbologia, fictícia. De tudo isso, o que o professor precisa se preocupar? Menu lateral, onde aparece seu nome, clique, você vai ver seu perfil de usuário. Você pode alterar a sua imagem e a senha padrão, colocando uma senha à sua escolha. A senha antiga é a senha padrão e a nova senha e confirmação é a senha que o professor irá fornecer. Clique em salvar e garante aí uma certa segurança para a sua conta. Volte para o menu Disciplinas, clique na sua disciplina que você irá lecionar e você irá visualizar uma tela semelhante a essa. Pode ser que na sua disciplina a seção Conteúdo da disciplina tenha algumas informações a mais aqui. São pastas e módulos de exemplo e o professor pode muito bem excluí-las. De tudo que tem aqui, eu vou focar somente naquilo que é essencial para o professor dar sua aula ao vivo e deixar seus materiais à disposição dos alunos. Todos esses ícones aqui levam a funcionalidades diferentes, mas eu vou pedir que o professor foque somente naquilo que é essencial. Caso o professor tenha interesse de se aprofundar nisso daí, pode entrar em contato com a gente passa instruções mais detalhadas. Mas nesse vídeo eu irei focar somente naquilo que é essencial para a sua aula ao vivo e para deixar seus materiais à disposição dos alunos. Na seção de conteúdo da disciplina, o professor deve inserir seus materiais estáticos, slides utilizados em aula, PDFs, links de vídeo do YouTube, aquilo que o professor quer que a turma possa conferir depois, porque fica estático para os alunos que entram. Então, na opçãozinha de mais aqui que eu estou clicando, eu posso criar um conteúdo e dentre as opções de item que eu posso criar existe módulo de aprendizagem, pasta. Isso daqui são maneiras de organizar o conteúdo. Então, eu posso colocar dentro de uma pasta alguns materiais semelhantes. Usar um módulo como uma divisória de conteúdo, fica a critério do professor. Ou o professor pode simplesmente não querer fazer nenhuma divisão de conteúdo, de organização. Deixa eu dar um carregamento aqui. O professor pode não querer fazer nenhuma dessas divisões e só jogar aqui dentro mesmo os seus slides de aula, por exemplo. Então é só botãozinho de mais, fazer upload e escolher o arquivo desejado. Então esta é a seção para o professor colocar seus materiais estáticos. Organize da maneira como o professor achar melhor. O que mais interessa ao professor? No menu Lista de participantes, o professor pode clicar e visualizar quem são os seus alunos, mas é simplesmente a título de curiosidade.
Não há nada que o professor possa fazer aqui para alterar a turma. E a outra funcionalidade que interessa ao professor é sala da disciplina. Existe um link chamado participar da sessão. O professor deve clicar em sala da disciplina. Abrirá uma outra aba no navegador. O professor deverá dar permissão para que o navegador utilize a webcam do professor e o microfone do seu dispositivo. Essa é a sala de aula onde o professor irá dar aula ao vivo para os alunos. Então, lembrar de permitir e de permitir a câmera também. Todos os alunos irão entrar dessa maneira. Eles irão entrar na disciplina deles com a visualização de aluno, irão chegar aqui nesse menu lateral e clicar em sala da disciplina. E todos se encontrarão aqui dentro. O que é que o professor precisa saber aqui para poder conduzir sua aula? Quando for iniciar a aula, lembrar de marcar para gravar, clicar aqui e a aula vai ficar gravada para alunos que perderem aquele momento de aula ou chegarem atrasados e quiserem conferir depois. Então, lembrar de gravar a sessão. Vou clicar para gravar como ilustração. Há a informação de que a sessão está sendo gravada e um íconezinho aqui em vermelho me indicando que existe uma gravação em andamento. Aqui embaixo os controles são os seguintes. Você tem a opção de compartilhar áudio, que vai habilitar o seu microfone, e compartilhar o vídeo, que vai habilitar a sua webcam. Lembrando que é preciso dar permissões ao navegador. Geralmente alguns professores pulam essa etapa e ficam sem saber como dar essa permissão. Mas em alguns navegadores você pode chegar aqui no íconezinho de cadeado e lembrar de dar permissões aqui. Geralmente existem as opções permitir, bloquear, como no exemplo aqui. Aqui nesse íconezinho em roxo, na parte lateral, o professor pode clicar e vai aparecer algumas opções. A primeira delas é um chat, indicando que todas as mensagens que eu publico aqui, exemplo, estão sendo compartilhadas com todos que estão presentes na live. Onde é que eu vejo quem são esses todos, os participantes? Aqui do lado, na opção integrantes, e vai aparecer aqui todos os nomes dos seus alunos que irão entrar, que estarão participando da live, né? Os que já estiverem online. Um detalhe aqui interessante é se o professor precisar que o aluno compartilhe a tela dele para apresentar, por exemplo, algum seminário, a resposta de algum exercício, algum compartilhamento. É interessante que o professor clique nos 3 pontinhos que aparecem na frente do nome do aluno. Nesse caso não tem o aluno para mostrar, mas seriam esses 3 pontinhos aqui. E uma das opções que vai aparecer vai ser tornar apresentador. Isso significa dizer que você dá ao aluno a possibilidade de compartilhar a tela dele, tá? Caso isso seja necessário. Caso não seja, é só deixar como está. Então, o professor e os alunos têm os controles essenciais, que são compartilhar áudio, compartilhar vídeo, e esse caso aqui, essa opção é erguer a mão. Então, se algum aluno quiser, durante a explicação, durante a aula, tirar alguma dúvida, ele clica aqui, vai haver uma notificação com um barulhinho específico, característico, e o professor pode oportunizar aquele aluno para poder tirar sua dúvida. Você tem compartilhar conteúdo. Na opção de compartilhar conteúdo, você tem a opção de compartilhar aplicativo ou tela. Clicando aqui, o navegador vai pedir sua autorização para compartilhar a tela do seu computador. Então, o professor pode selecionar uma aba específica do navegador ou compartilhar a tela inteira. Se o professor deseja compartilhar os slides usando o PowerPoint, por exemplo, a recomendação é que compartilhe a tela inteira. Mas o professor também pode compartilhar sua apresentação de outra maneira que eu vou mostrar agora. Tá? Então, essa é a opção para compartilhar sua tela. Vou marcar agora não. A outra opção para compartilhamento aqui é compartilhar arquivos. Então, essa é a segunda maneira do professor compartilhar sua apresentação, caso não queira usar um PowerPoint, por exemplo, e compartilhar seus slides aqui mesmo, observando o chat. Porque quando o professor compartilha a tela inteira e vai para os slides, o professor não fica vendo o chat, né? Então, caso queira compartilhar aqui dentro, o professor deve converter os seus slides em PDF e fazer o upload desses arquivos aqui, ó, compartilhar arquivos. Então, o professor vai selecionar seus arquivos, não vou colocar nenhum de exemplo, mas vai fazer o upload do arquivo aqui e esse arquivo será compartilhado com a turma. É uma outra maneira de compartilhar sua apresentação com os alunos. E por último, a
quarta e última opção. Tem alguns atalhos para o professor configurar de novo sua câmera e microfone. Pode fazer, alterar suas configurações de notificação. Então, se por exemplo, todas as mensagens que o aluno coloca no chat aparece uma notificação, então se aquilo atrapalha o professor, tem como o professor desabilitar aquelas notificações aqui. E aqui embaixo, em configurações da sessão, o professor pode habilitar e desabilitar o microfone e o vídeo de todos os alunos, se isso for necessário. Então, um aluno esqueceu o microfone ligado, está fazendo barulho, o professor pode vir aqui em configurações da sessão, desmarcar compartilhar áudio, que são as permissões do participante, e o microfone de todos os alunos é cortado automaticamente. Depois pode marcar de novo para compartilhar áudio e automaticamente todos vão ter como compartilhar o áudio, mas eles terão por padrão o microfone desligado. Então é uma maneira rápida ali de desligar o microfone, ou diga-se o mesmo para o vídeo de um aluno que esqueceu alguma coisa ligada e está atrapalhando a aula com algum barulho, por exemplo. Da mesma forma, pode impedir que os alunos publiquem mensagem no bate-papo, não é interessante fazer isso, e impedir que os alunos desenhem na ferramenta quadro branco, que também, a não ser que o professor tenha esse requisito como algo indispensável, também não precisa se preocupar com isso. O que seria o quadro branco? Nesse menu de compartilhamento existe compartilhar quadro branco. E aí aparece um quadro em branco, como o próprio nome sugere, onde o professor pode fazer rabiscos aqui e utilizar a seu critério. Aquela opção que eu mostrei aqui de desabilitar em controles da sessão, desenhar no quadro branco, é porque os alunos também podem riscar aqui em conjunto com o professor. Então pode ser um trabalho colaborativo. Caso somente o professor queira fazer isso, desabilita essa opção e os alunos não poderão mais interagir nesse quadro branco, a não ser o professor. Tá? Todo compartilhamento pode ser encerrado clicando nesse íconezinho aqui de interromper compartilhamento. E antes de sair da sessão, que é que eu recomendo para o professor, interromper a gravação foi interrompida, e sair por aqui, sair da sessão, ao invés de só fechar a aba do navegador. O que é que os professores, por exemplo, podem fazer dependendo do horário de intervalo? Então, eu tenho aula da manhã e na tarde, tenho um intervalo para o almoço, por exemplo. Então, o professor pode gravar o período da manhã, terminou, interrompe a gravação, e à tarde, depois do almoço, quando voltar, inicia novamente a gravação. Dentro da sessão do ambiente virtual, os alunos terão acesso às gravações. Então, nesses 3 pontinhos, visualizar todas as gravações, os alunos têm acesso àquelas gravações da manhã, da tarde, do período que tiver acontecido aquela gravação. Tranquilo? De tudo isso, esse é o essencial que o professor precisa saber para conduzir sua aula tranquilamente. Mais detalhes, mais alguma dúvida, o professor vai receber por e-mail informações de contato da nossa equipe de suporte para poder tirar suas dúvidas. É isso aí, boa aula para os professores.